Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado.
Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dins seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa à tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. As capelas de mármore no Chile são uma das maravilhas naturais mais longínquas do mundo. A catedral, a capela e a caverna são as 3 atrações principais. Elas formam um grupo de cavernas em preto e branco, com colunas e túneis feitos de mármore. As ondas as têm moldado ao longo de milhares de anos e ainda estão fortes. As cavernas e as ondas de água turquesa se unem para fazer um show de luzes incrível. Quando o verão começa, um rio de aparência comum na Colômbia se transforma em um arco-íris líquido. O Caño Cristales também é conhecido como o rio mais bonito do mundo. Brilha em 5 cores: vermelho, preto, verde, azul e amarelo. Só fica assim durante 6 meses por ano, devido à planta subaquática especial que faz todas essas cores. Ela precisa da quantidade perfeita de luz solar e água para fazer sua mágica funcionar. O rio Endalk, na Índia, é um sonho para quem gosta de caiaque. Ele é esmeralda e tão transparente que você pode enxergar até o fundo. Seixos brilhantes, pedras e peixes, os barcos de pesca coloridos parecem estar flutuando no vidro. Os únicos sons que você pode ouvir são a corrente do rio e um ocasional pássaro voando. Uma das aldeias mais limpas do mundo não fica longe do rio Esmeralda. Tem 3 limpadores de rua que trabalham diariamente, mesmo sob forte chuva.
Os moradores plantam flores e arbustos por toda a vila e carros não são permitidos. A taxa de estacionamento para turistas é usada para pagar a limpeza das ruas. O custo de jogar lixo na rua? Uma multa ou mesmo prisão. O Blue Lake, na Nova Zelândia, é um dos lagos mais claros do mundo. É basicamente como olhar para água destilada. Você pode até ver tons de azul-violeta nela, o que é super raro. A água vem de um vizinho, um lago glacial congelado. O povo maori local não deixa ninguém nadar lá. Você não pode nem mesmo molhar os pés. Eles acreditam que o lago tem poderes especiais. A praia de Luskentyre é uma extensão interminável de dunas brancas e águas azuis perfeitas. Mas não se deixe enganar pela aparência tropical. Esse lugar é na Escócia. É por isso que só parece agradável em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol por dia. Por isso fica bastante sombrio. O Lago das 5 Flores, no vale de Jiuzhaigou, na China, muda de amarelo para verde esmeralda, de jade escuro para turquesa claro e às vezes até coral. Ele nunca congela, graças às fontes termais subaquáticas, e nunca seca como alguns de seus vizinhos. A lenda local diz que ele é feito de pedaços de espelho que caíram do céu. O vale em que se encontra tem algumas dessas colinas clássicas com cavernas acima do solo, cachoeiras espetaculares, cerca de 140 pássaros diferentes e um par de pandas gigantes, outras plantas e animais ameaçados de extinção. O Oceano Austral, próximo à Antártica, possui o ar mais limpo do mundo. É tão limpo que os cientistas mal conseguiram encontrar qualquer DNA para analisar. Apenas algumas bactérias marinhas aleatórias. A própria Antártica é 99% gelo e tem geleiras azuis alucinantes, vulcões ativos e as melhores vistas da neve limpa em qualquer lugar do mundo. O Monte Haleakala, no Havaí, é um dos lugares mais silenciosos do mundo. Guardas costumam medir exatamente 0 de som por lá. Seu nome em havaiano significa Casa do Sol. Foi formado graças a um vulcão de 1 milhão de anos. A lava acumulou com o passar dos anos, criando uma montanha. Tem seu próprio clima e condições meteorológicas que são quase impossíveis de prever. Agora, leva quase 1 semana de navio para viajar da África do Sul até o povoado mais isolado do mundo, Edimburgo dos 7 Mares, um nome excelente. Você precisa de permissão especial do governo local para visitar. Os cerca de 300 habitantes locais se tratam como uma única família, cultivam sua própria comida e mantêm sua ilha impecavelmente limpa. A floresta Daintree, na Austrália, é a floresta tropical mais antiga do mundo. Ela existe há mais de 100 milhões de anos e é o lar de 12 mil tipos de insetos e cerca de 90% da população de borboletas e morcegos da Austrália. Também é o lar de cerca de 3 mil tipos diferentes de plantas. O arquipélago de Bazaruto, no Oceano Índico, tem areias brancas e cristalinas e recifes de coral intocados, e quase nenhum turista. É uma reserva marinha oficial, então a pesca comercial é proibida. Contudo, você ainda pode ver pescadores em barcos antigos tradicionais. É por isso que os corais ainda estão em perfeitas condições. Bazaruto também é o lar de alguns dos últimos dugongos restantes. Um misterioso bosque de bambu esmeralda está localizado a uma curta viagem de trem de Kyoto. Parece até um portal para outro universo. Os sons de rangido e de folhas o tornam uma das 100 melhores paisagens sonoras no Japão. Artistas locais fazem cestas, bases para copos e hashis, tudo de bambu. A floresta tropical Great Bear, na Colômbia Britânica, é famosa por seus cedros de 1000 anos, cachoeiras cobertas de musgo, água da cor de granito e riachos cristalinos. É o lar do raro urso Kermode, de cor creme, também conhecido como urso espírito. Adicione alguns veados mula de Sitka, lobos cinzentos costeiros, pumas, cabras da montanha, orcas, salmões, leões marinhos, lontras marinhas, baleias jubarte. Você entendeu? O segredo da cor de algodão doce da Pink Sands Beach, em Barbuda, é por ela ser feita de corais esmagados com coisas vermelhas unicelulares minúsculas que vivem embaixo. Você pode ver o famoso tom rosa quando as ondas estão fortes o suficiente. Este lugar não tem instalações públicas, então é muito menos lotado do que outras ilhas do Caribe. E é por isso que é tão limpo. Demorou milhares de anos para que as lagoas Picanini, na Austrália, se formassem. A água subterrânea rastejou lentamente até a superfície através de todo aquele calcário, formando uma grande caverna subaquática com incríveis paredes brancas. É necessária uma autorização especial para mergulhar lá, mas definitivamente vale a pena. A Lapônia, na Finlândia, tem um dos ares mais limpos do mundo.
Ela também tem aquelas espetaculares luzes do norte, árvores cobertas pela neve e infinitas paisagens brancas. Os primeiros humanos chegaram lá há cerca de 7.000 anos. Eles eram principalmente pastores de renas e agora há mais renas lá do que pessoas. E as renas não exatamente poluem. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice é uma das atrações turísticas mais populares da Croácia. Possui 16 lagos claros e coloridos, todos conectados por cachoeiras. Veados, ursos, lobos, javalis e pássaros raros circulam apreciando a natureza intocada. É um local de patrimônio mundial da Unesco, então eles precisam mantê-lo limpo. 60 milhões de anos atrás, um grande e furioso vulcão acordou, na atual Irlanda do Norte. Ele cuspiu um monte de basalto derretido, um tipo especial de lava. Ele esfriou e se transformou em 40.000 degraus interligados que conduzem ao mar. A lenda local diz que eles têm um formato tão perfeito porque foram feitos por um gigante irlandês que teria precisado construir uma estrada para o mar para chegar ao seu inimigo na Escócia. Badab e Surt, no norte do Irã, tem alguns terraços de travertino únicos, basicamente uma escada épica. Demorou milhares de anos para se formar. 2 fontes termais minerais fluem colina abaixo, deixando para trás uma gosma gelatinosa. Ela moldou a inclinação em uma escada quando a água esfriou. E as fontes ainda estão ativas. Uma tem propriedades curativas, a outra solta poeira que deixa a água laranja. Quando o sol nasce, tudo fica vermelho, laranja e amarelo. A salgada Laguna Colorada da Bolívia é um verdadeiro ímã para fotógrafos do mundo. Ela obtém sua cor vermelho carmesim de algas e minerais presentes na água. É cercada por planícies desérticas de alta altitude, vulcões, lama fervente, neve acumulada e rochas de formatos estranhos. É o lar de 3 das 6 espécies de flamingo do mundo que vão até lá para se abastecer de plâncton. Flamingos, na verdade, nascem brancos, mas ficam cor-de-rosa devido a todas aquelas algas vermelhas. O Rio Encantado é uma das joias naturais mais intocadas e escondidas das Filipinas. Ele fica escondido atrás de algumas montanhas e ninguém sabe realmente de onde vem a água. Há muitos peixes coloridos nadando, mas de onde eles vêm? Para onde eles vão? Ninguém sabe. O rio parece raso, mas ninguém conseguiu medir sua profundidade. Apenas alguns turistas, em busca de emoção, visitam este rio misterioso para mergulhar em suas cavernas. O Lago Pangong, no Himalaia, é o lago de água salgada mais alto do mundo. Não tem vida aquática devido à sua salinidade, mas é um lugar perfeito para observar pássaros. Quando está um pouco mais quente, o lago muda constantemente de cor entre azul, verde e até vermelho. No inverno, é praticamente gelo. A maioria dos aeroportos está equipada com cozinhas gigantes, nas quais é preparada ao mesmo tempo a comida para os passageiros de diferentes companhias aéreas. E como essas deliciosas refeições de avião devem ser feitas cerca de 6 a 10 horas antes do voo, as cozinhas precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o cardápio de cada voo é desenvolvido com até 1 ano de antecedência. Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, porque cada ingrediente é importante e aumenta as despesas. A American Airlines, por exemplo, conseguiu economizar $40 mil por ano em 1987, após remover apenas uma azeitona de cada salada que servia em seus voos. Se você tiver um longo tempo entre os voos, ir para o hotel mais próximo para descansar pode não ser a opção mais barata. Há um truque muito melhor. Verifique se o aeroporto ou a companhia aérea vende acesso 24 horas à zona da sala VIP. Na maioria dos casos, você pode ter lanches e bebidas gratuitos e ainda usar cabines de banho gratuitas, além de quartos para descanso a um preço muito acessível. Há um termo para se referir aos primeiros 60 minutos após a liberação do check-in, a hora dourada. É o momento em que os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas áreas de comércio e duty-free do aeroporto. E ter os assentos mais confortáveis bem ali em frente às lojas é um truque inteligente para atrair as pessoas para as compras. Sentar em uma cadeira confortável enquanto olha para uma placa chamativa ou vitrine pode ser tentador. Se você sempre quis saber o que acontece com sua bagagem durante o período em que está a bordo, a resposta curta é que os funcionários do aeroporto não sabem quando ela sai da responsabilidade deles e provavelmente não se importam muito. Desculpem. A bagagem é classificada automaticamente. Os scanners leem o código de barras e separam as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas dos manipuladores delas no aeroporto são levá-las da área de check-in até o portão, movê-las de um portão para outro caso haja uma conexão e transportá-las do avião para a área de retirada de bagagem. E é isso!
Portanto, se a sua bagagem não se mover rápido o suficiente, pode atrasar para o seu voo de conexão. Ou exatamente o oposto, chegar ao seu destino antes porque você está preso no controle de passaportes. Outro problema pode surgir se você esquecer de arrancar adesivos antigos mostrando um destino diferente. Nesse caso, o scanner pode enviar sua mala para o país errado. Você chega ao aeroporto já antecipando algumas semanas de afastamento do trabalho e todos os seus problemas diários, para o carro no estacionamento e descobre que isso vai custar uma pequena fortuna. Por que tanto? Na verdade, os estacionamentos dos aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que são erguidos, a construção, a manutenção de tudo depois que já está em operação, tudo custa uma quantia considerável de dinheiro. E alguém tem que pagar por isso, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é muito conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não está pronto para pôr a mão no bolso para esse conforto extra, é melhor pegar um táxi. Aqueles rastros brancos que os aviões muitas vezes deixam para trás em grandes altitudes são facilmente confundidos com o escapamento do motor, mas na maioria das vezes isso não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com o ar frio e seco das grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo permanecem visíveis. Se já está úmido lá em cima, então há mais água e o rastro é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Se alguém conseguisse abrir a porta no meio do voo, seria imediatamente puxado para fora do avião pela mudança repentina na pressão do ar. E também causaria sérios danos à aeronave. Felizmente, isso é quase impossível. As portas abrem para dentro, enquanto a pressão da cabine as empurra para fora. A diferença entre a pressão interna e externa impossibilita a abertura da porta. Pode parecer estranho que a tripulação se importe se a cortina da sua janela está aberta ou fechada. A principal razão é para que os olhos dos passageiros possam se ajustar à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de ajudar as pessoas a relaxarem rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que elas tenham que se acostumar com a luz antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas fiquem abertas quando a aeronave está prestes a decolar ou pousar é para que a equipe de terra possa ver se há algum problema a bordo. Por exemplo, em caso de incêndio na cabine, o pessoal de solo perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as persianas estiverem abaixadas, eles podem perder um tempo precioso para o resgate de passageiros e da tripulação. Já reparou nos números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de um rumo de 360 graus, ou norte. Junto com os números, as letras R e L indicam se a pista mais próxima está à direita, R, ou à esquerda, L. Toda aeronave comercial tem apenas uma asa. Isso mesmo, as asas esquerda e direita são na verdade duas partes de uma única. Os primeiros aviões foram chamados de biplanos porque tinham duas asas, uma na parte superior e outra na inferior da fuselagem. Elas eram conectadas por suportes e fios que formavam uma espécie de caixa que basicamente permitia que a cabine não se desfizesse no ar. Isso era necessário para as velocidades mais baixas que os primeiros aviões conseguiam desenvolver, mas à medida que os motores aumentaram de potência, a segunda asa se tornou desnecessária. A asa única também serve como suporte para toda a estrutura. Olhando pela janela na asa, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo nela. Parece estranho, pois poderia atrapalhar a aerodinâmica, mas está lá por segurança. Em caso de pouso de emergência, esses ganchos são usados para prender as cordas que ajudam os passageiros a sair do avião pelas asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará todos a manter o equilíbrio e descer sem cair. Existem vários fluxos de ar extremamente rápidos no alto da atmosfera do nosso planeta. Os caminhos são sinuosos, mas há um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aviões de passageiros os utilizem. Quando um deles se aproxima de uma corrente, pode-se ajustar a direção dela e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. Nuvens, especialmente as de trovoada, podem indicar que uma área de turbulência está à frente. Mas às vezes ocorre turbulência no ar limpo, quando um avião pode cair alguns metros e começar a tremer sem qualquer aviso. Isso acontece quando dois corpos de ar colidem em velocidades muito altas, e isso é absolutamente invisível, então os pilotos não podem dizer quando poderia acontecer.
As chances de entrar em uma área de turbulência de ar limpo são maiores em baixas altitudes sobre cadeias de montanhas e perto das correntes de jato. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção logo após o pouso, mas ainda pode concluir com segurança o voo. A fuselagem conduz eletricidade bem o suficiente e, como um para-raios, o choque provavelmente atingirá uma das pontas da aeronave, uma das asas ou o nariz. Depois irá procurar o chão e, como não vai encontrar, sairá pelo final da cauda. É mais fácil a eletricidade rolar pela superfície do que entrar, então as pessoas a bordo estão a salvo de seus efeitos. Ainda assim, o relâmpago é poderoso e pode causar algum dano ao avião pelo lado de fora. Todos amam tirar férias, mas resolver o que levar na mala pode ser uma tarefa difícil, especialmente quando você tem peso e espaço limitados de bagagem. Sem falar que provavelmente fará algumas compras durante sua aventura longe de casa. Então, na volta, vai precisar de espaço extra para todos os souvenirs que comprou. Acumular muito peso ou volume pode acabar custando uma taxa considerável na companhia aérea se você não estiver devidamente preparado. Mas agora pode relaxar. Concentre-se apenas em fazer suas reservas, que nós cuidaremos da sua bagagem com estas dicas úteis de viagem. Sem dúvida, suas roupas vão ocupar a maior parte do espaço, considerando que o padrão da maioria das companhias aéreas permite uma mala para os destinos nacionais e até duas para distâncias maiores. Isso não garante muito espaço se você planeja ser fashionista na sua viagem, especialmente no inverno. No entanto, isso não significa que precisa virar suas roupas íntimas do avesso e repeti-las. O segredo aqui é ser inteligente com a forma como organiza a mala. Em primeiro lugar, pode considerar como está dobrando suas roupas. O método mais eficiente em termos de espaço para colocar seu guarda-roupa e uma mala de viagem é enrolar cada item. Pense em suas roupas como aqueles sacos de dormir que você costumava levar para acampamentos. Eles sempre pareciam muito grossos para aquelas capas compactas, mas, com perseverança, dava para enrolá-lo, apertado o suficiente para caber dentro. Agora não é necessário lutar tanto com suas roupas, mas o mesmo princípio se aplica aqui. Comece dobrando as camisas, calças e qualquer outra coisa que planeje incluir ordenadamente. Semelhante a como você pode encontrá-las na prateleira da loja de roupas. Então, quando as tiverem em uma forma relativamente retangular ou quadrada, enrole-as bem. Agora que tem seus pequenos rolinhos de roupas, comece a colocá-los na sua mala e... opa! Espaço extra! Agora, aqui está algo que todos nós passamos ao chegar ao nosso destino de férias. Colocamos a mala sobre a cama do hotel e abrimos apenas para encontrar todas as roupas desdobradas e espalhadas como se um tornado tivesse passado ali. A sua bagagem teve uma jornada difícil desde a sua casa até seu destino de férias. Ela foi arrastada pelos terminais do aeroporto, jogada pelos carregadores e balançada para frente e para trás durante uma turbulência. Um simples item de papelaria como um elástico pode ajudar a manter suas roupas arrumadas. Agora que as enrolou, coloque alguns elásticos ao redor delas para evitar a bagunça. Este é um truque especialmente legal se quiser fazer um rolo de um conjunto de roupas. Talvez você tenha um look da cabeça aos pés que mal pode esperar para usar e arrasar na sua temporada de folga. Dobre as peças como antes e, em seguida, coloque os itens do seu conjunto uns sobre os outros. Faça um rolo só e use os elásticos para manter tudo junto. Você pode decidir com antecedência suas roupas do dia a dia antes mesmo de embarcar. No entanto, ainda pode preferir dobrá-las, especialmente camisas e calças sociais mais formais. Para sua sorte, também temos um truque útil para isso. Em vez de fazer isso com cada item individualmente, coloque todos em cima um do outro. Comece com as camisas e blusas, alternando com uma para cima e outra para baixo, mantendo as golas das camisas no centro. Vá fazendo isso até chegar nas calças e itens menores, até que todos estejam bem planos. Tente manter as calças no meio. Por fim, comece a dobrar as peças sobre elas mesmas, com as camisas formando a camada externa, até que tudo termine como um pacote arrumado para presente. Você deve conseguir colocar o pacote diretamente na sua mala. Quer economizar ainda mais espaço? Em vez de colocar suas roupas íntimas e meias em uma seção própria, tente encaixá-las nos espaços e lacunas disponíveis no restante da mala. Se planeja levar um boné, por exemplo, o interior do bojo dele é um ótimo espaço para guardar meias. Isso também se aplica a outros itens pequenos, como carregadores de telefone e gravatas. No entanto, lembre-se de que você também pode estender suas gravatas e cintos sobre as roupas para economizar espaço. E se estiver realmente limitado ao tamanho da bagagem, digamos que tudo o que tem é uma mala de mão para uma viagem de 15 dias. Aqui está outro método. Compre alguns sacos de compressão para guardar suas roupas. Eles irão deixar vários conjuntos de itens do tamanho de uma pequena bolsa para laptop. Dobre as peças que pretende embalar e coloque-as no saco de compressão. Você vai conseguir colocar de 8 a 10 delas de tamanho comum.
ou algumas mais volumosas. Depois de encher o saco, sele e esprema o ar através da válvula de pressão integrada unidirecional. A maneira mais fácil de fazer isso é enrolando. Você vai ficar muito bom em enrolar suas roupas agora. Ou usando os joelhos para fazer pressão. Você deve conseguir colocar de 2 a 4 desses sacos de compressão dentro da sua mala de mão padrão, o que é muito útil se quiser economizar dinheiro evitando despachar. E é possível levar ainda mais roupas a bordo se as colocar em uma fronha. O melhor dessa dica é que ela também funciona como um travesseiro confortável para descansar a cabeça durante o voo. Se você tiver um pouco mais de espaço de sobra, outra ótima maneira de manter suas coisas ajeitadas é com organizadores de bagagem. Eles podem não ser tão eficientes em termos de espaço quanto os sacos de compressão, mas muitos viajantes os preferem para uma mala mais arrumada e bem organizada. Você pode dividi-los por trajes ou tipos de roupas, como um para calças e outro para blusas. É possível comprar esses organizadores de bagagem na maioria das lojas online e de artigos para viagem e camping. Existem também os que são feitos para um ou mais pares de sapatos. Essa é uma ótima maneira de compactar o espaço que eles ocupariam na bagagem e evitar que entrem em contato com as roupas limpas. Ninguém quer que a própria blusa tenha cheiro de chulé, não é? Se você ainda está com dificuldade para levar todos os seus itens dentro da mala, há mais alguns truques que podem ser usados para carregar um pouco de peso extra sem custo adicional. O mais óbvio é usar seu próprio corpo. Isso mesmo, hora de vestir as camadas. Escolha todos os seus itens volumosos e coloque o máximo que puder. Tente vestir alguns shorts por baixo da calça ou várias camadas de roupas de inverno, como suéter, jaqueta e casaco, um por cima do outro. Você pode até suar um pouco, mas em sua maioria os aeroportos e aviões são bem climatizados e você sempre pode tirar algumas camadas depois de embarcar. E ainda terá uma roupa quente se sentir frio lá nas alturas. Se não quiser usar todas essas camadas, na verdade, há outro tipo de sacola que pode levar gratuitamente para dentro do avião. Compre uma de Duty Free de qualquer uma das lojas do aeroporto. Dá até para ficar com ela para usar em uma próxima vez. Guarde todos os seus itens extras nela e a leve para o avião sem custo adicional. Também vale a pena considerar que tipo de mala você está usando. E o mais importante, quanto ela pesa. Muitas pessoas esquecem que o padrão de 7 quilos permitido pela maioria das companhias aéreas inclui o peso real dela. Só a mala em si pode pesar até de 2 a 3 quilos, o que já é grande parte da capacidade permitida. Portanto, ao comprar uma, leve em consideração o peso dela. Escolher uma mais leve lhe dará mais espaço para os itens que deseja levar. Aproveite algumas dessas dicas úteis e você estará bem, sem falta de lugar na bagagem e com dinheiro extra para gastar nas suas férias. Boa viagem! Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural. Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7 e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia.
Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de algum das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro. Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers.
Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Ei, você pegou a pessoa errada. Sou apenas um gerente voltando das minhas férias anuais na Europa. O agente da segurança tira um pedaço enorme do delicioso queijo francês da sua bagagem de mão. Acontece que você só pode levar pequenas quantidades de queijo macio a bordo, já que é considerado líquido. Curiosidade, você pode levar um ralador de queijo a bordo sem problemas, mas não pode ralar mais do que 100 ml. Essa é a quantidade máxima de queijo. E espere, você não pode ralar, o queijo deve ser fechado a vácuo. Boas notícias? É possível levar queijo duro. Sim, eles confiscaram seu queijo, uma garrafa grande de água, tubos de creme e outros souvenirs chiques. Veja aquele canivete suíço que você comprou em Genebra. Agora corre o risco de acabar em um leilão. Se você tiver sorte o suficiente, o aeroporto pode fornecer um serviço de frete para levar seus preciosos souvenirs e até mesmo queijos, se não estragarem, para sua casa mediante o pagamento de uma taxa. Ainda assim, nem todos os aeroportos fazem isso. Portanto, alguns dos itens proibidos irão parar em um leilão para arrecadar dinheiro. Os itens confiscados geralmente são vendidos em lotes, então será muito difícil encontrar aquele que você teve que deixar para trás. Alguns outros objetos com finalidades mais específicas são doados a diferentes organizações. Um spray de pimenta, por exemplo, iria para uma academia de treinamento de polícia. Quanto aos queijos, frutas exóticas proibidas como o aqui e outros alimentos e água, bem, geralmente são descartados. Alguns itens, especialmente os realmente ruins e perigosos, podem ser simplesmente derretidos ou destruídos. Bolas mágicas não representam perigo, mas devem ser despachadas na bagagem. O problema é o líquido dentro delas. Sim, pode ser menos de 100 ml, mas vamos encarar. É difícil medir a quantidade exata. Pergunte à sua bola se ela será aceita. É provável que você receba uma resposta: não conte com isso.
Palmilhas de gel de alívio incomodam um pouco a bordo. O problema é o mesmo, é impossível medir a quantidade exata de líquido. Portanto, nada de palmilhas de gel e nada de velas de gel também. Perfumes e esmaltes também são proibidos. Não se trata apenas de restrições de líquidos a bordo, mas também de regras de etiqueta. Alguns passageiros podem ser simplesmente alérgicos a cheiros. Além disso, eles são inflamáveis. Quanto a removedores de esmalte, opte por uma versão sem acetona, já que a acetona é proibida na bagagem de mão. De qualquer forma, você pode levar um frasco de perfume, desde que não seja muito grande e não use a bordo. Seria uma pena deixar um frasco inteiro na lixeira antes de embarcar. Ainda assim, você pode entrar sorrateiramente no avião com mais de 100 ml do seu creme favorito, alegando que é um medicamento de que você realmente precisa, mas é necessário avisar o aeroporto com antecedência. Um pouco estranho, mas funciona, às vezes. Caso precise verificar sua temperatura corporal a bordo, certifique-se de que seu termômetro seja eletrônico. Os de mercúrio são estritamente proibidos. Quem vai pegar todas as bolinhas de mercúrio se você o deixar cair acidentalmente? Pinos de boliche são proibidos na bagagem de mão. Parece que a tripulação não quer que ninguém se divirta e jogue boliche no corredor durante um voo longo e chato. Não, é tudo questão de segurança. Eles só pensam que os pinos de boliche podem machucar alguém. Nenhum equipamento esportivo é permitido, seja um florete de esgrima, um bastão ou mesmo dardos. Dardos são afiados e não são permitidos objetos afiados a bordo. Esses itens devem ser despachados na mala, a menos que você queira que eles acabem em um leilão. Se você gosta de coisas feitas à mão e um voo transatlântico daria tempo para tricotar um cachecol ou um par de meias, opte por agulhas de tricô de plástico ou madeira e embrulhe-as com cuidado para não causar danos. As de metal provavelmente serão descartadas e derretidas e não merecem tal destino. Globos de neve, como qualquer outro objeto contendo líquido, não são permitidos na verificação de segurança. Se o seu globo de neve for tão pequeno quanto uma bola de tênis, você pode ter a sorte de permitirem, mas é melhor não arriscar. Água sanitária é definitivamente um objeto estranho para a bagagem de mão, mesmo se você estiver viajando com uma camisa branca. Primeiro, não é permitida a bordo porque é altamente inflamável. Em segundo lugar, uma camisa branca nova não parece ser a melhor escolha para um voo. Ela simplesmente não combina com café e turbulência. Terceiro, o banheiro a bordo é muito pequeno para ser usado para lavar roupas. Se você for um cabeleireiro em viagem de negócios, provavelmente terá que investir um pouco mais ao reservar seu voo. Nenhum descolorante de cabelo é permitido a bordo. Tesouras também não são bem-vindas, a menos que suas lâminas tenham 10 centímetros ou menos. A propósito, tesouras que não podem voar são frequentemente doadas para escolas, o que é uma boa alternativa para o descarte. Más notícias para os cabeleireiros novamente. Devido a um cartucho de gás cheio de butano, pranchas Babyliss sem fio não são permitidas a bordo. Boas notícias? As elétricas são totalmente seguras. Se você é um artista, já deve ter enfrentado problemas com as regras de segurança. Você não ia querer que suas tintas congelassem ou estragassem na seção de bagagem, então certamente gostaria de trazê-las a bordo. A segurança pode aceitar suas tintas a óleo desde que tenham menos de 100 ml, mas não há como você levar a terebintina, pois é extremamente inflamável. Caso você não goste da comida no avião e não tenha pedido uma refeição a bordo com antecedência, pode levar qualquer panela ou frigideira a bordo para preparar você mesmo. Não, você não pode cozinhar e também não pode levar uma panela de ferro fundido. Elas são muito pesadas e é por isso que provavelmente são perigosas. Se um agente da segurança a confiscar, não será doada para uma cozinha local, provavelmente será derretida. Se você quiser tomar alguns smoothies gelados feitos com frutas frescas que são permitidas a bordo, como uma maçã ou uma banana, temos uma má notícia. Liquidificadores são permitidos apenas no caso de as lâminas serem removidas. Então, tecnicamente, não é mais um liquidificador. Ei, é aqui que você precisa do ralador de queijo. Bombinhas de Natal inglesas podem criar uma atmosfera maravilhosa de alegria e felicidade durante as férias de Natal, mas não trazem nada além de bagunça a bordo. Elas fazem um som de estalo ao serem puxadas, o que pode assustar outros passageiros. Elas também não são permitidas em bagagens despachadas, assim como bombinhas e estrelinhas de festa. Saltos altos e solas grossas não são proibidos, mas causam alguns problemas. Se você estiver usando algo assim, pode ser solicitado que o tire para que seja digitalizado.
Claro que há algumas capas de plástico para sapatos, mas o chão do aeroporto está infestado de germes. Os vestidos de noiva também são um problema. Alguns vestidos simplesmente não cabem na máquina de raio-x, então pode ser necessário que sejam examinados novamente. Fãs de camping, cuidado! Você provavelmente deseja despachar a bagagem necessária para sua viagem. Por isso, certifique-se de despachar as estacas da barraca também. Porém, se viajar apenas com uma mochila de mão, provavelmente precisará comprar algumas quando chegar ao seu destino. Por serem objetos pontiagudos, as estacas não são permitidas a bordo. É difícil imaginar alguém tendo uma furadeira dentro de sua pequena bagagem de mão, mas de qualquer forma, isso não é permitido. Então, se você é uma pessoa criativa que quer levar uma furadeira para casa como lembrança das férias, porque os ímãs de geladeira já estão manjados, terá que despachá-la. Se você quiser entrar sorrateiramente em um avião com uma geladeira DIY de gelo seco, é quase certo que irá falhar. Isso é inflamável, então os regulamentos de segurança definitivamente o proíbem a bordo. Você pode levar até 2,5 kg de gelo seco, mas é necessária a permissão da companhia aérea. Qualquer artigo com a lâmina descoberta não é permitido pela segurança. Em vez disso, aparelhos de barbear descartáveis ou cartuchos de lâminas podem ser levados a bordo. Cortadores de caixa e estiletes, com uma minúscula exceção de uma faca de manteiga lisa, devem estar na bagagem despachada. Sabonetes são permitidos a bordo, mas não entre em pânico se um agente da segurança quiser verificar sua bolsa depois de digitalizá-la. Podem parecer um pouco estranhos na tela e enganá-los. O sabonete líquido, em vez disso, segue a regra universal dos líquidos. As regras para baterias podem variar. Baterias de 100 ml sujeitas a derramamento não são permitidas nem na bagagem de mão, nem na despachada. E as baterias de lítio também não podem ser transportadas a bordo, apenas porque, se danificadas, podem causar um incêndio. Sei, você viaja com seu senhor gatinho, e sim, uma ponteira laser é o brinquedo favorito do seu amigo peludo. Você vai ter que se virar sem isso dessa vez, amigo. Ponteiras a laser não são permitidas na bagagem de mão, nem na despachada. Uma bengala pode ser usada como um dispositivo de mobilidade e depois permitida a bordo. Mas, surpreendentemente, a segurança pode proibir esse item às vezes. Avise sua companhia aérea com antecedência. Boa viagem! Alguém está gritando por ajuda. Barbatanas de tubarão foram vistas na água. O salva-vidas está acenando uma bandeira roxa, mas é tarde demais. As águas vivas assumiram o controle. Há uma onda enorme se aproximando da costa a 90 graus. O pânico surge na praia. Você tem uma chance de salvar todo mundo com o seu kit de viajante do tempo. Você pega o seu guia de sobrevivência na praia e aperta o botão vermelho. Voilá! Você chegou à praia 1 hora antes de as coisas darem errado. Algumas crianças construíram um castelo de areia enorme. Elas estavam cavando fundo para obter mais e mais areia. Aquele buraco que fizeram junto à água pode se transformar em um ralo. Ele não se enche completamente, então alguém pode torcer um tornozelo se pisar nele. Às vezes, as pessoas até caem em enormes buracos. A areia os preenche imediatamente e parece que foi jogado concreto por cima. Você diz a todos ao redor do castelo de areia para cuidar onde pisam. A região de areia esponjosa aqui pode ser areia movediça. Ela se forma perto de margens de rios, pântanos e praias, e é 70% composta por água. Parece sólida, então você se certifica com uma vara e pisa de leve. Ela segura o peso. Se alguém não sabe como lidar com isso, pode afundar até a cintura. O segredo para sair é ficar calmo e balançar as pernas lentamente, apoiando-se nas costas. Você marca a área com 4 varas, para quem não conhece as regras. Você percebe uma onda se movendo rapidamente em ângulo reto com a costa. O guia de sobrevivência na praia diz que é uma corrente de retorno. Essas correntes podem se formar em qualquer parte do mundo. Você diz a todos para ficarem fora da água até que ela vá embora. O pescoço de uma corrente de retorno é geralmente estreito e não perigoso, mas pode ser longo e largo como uma pista de boliche. Esta besta pode puxar você para a água até mesmo a partir da costa. Se você for pego por uma corrente de retorno, tente manter a calma para economizar energia e apresentar um bom plano. Não tente lutar contra ela, pois ela sempre vencerá. Nade paralelamente à costa até escapar dela. Se isso não funcionar, tente gritar por ajuda ou acenar com a mão. Se você estiver tentando salvar alguém de uma corrente de retorno, jogue algo que flutue. Se entrar na água para salvar essa pessoa, os dois podem acabar precisando de ajuda.
Em busca de sossego, um casal de mais idade nada mais perto do cais, longe da multidão. Você entra na água para avisá-los que essa é uma má ideia. A maioria das correntes de retorno se forma perto de cais, moles e outras estruturas na água. Mas mesmo uma pequena corrente pode levá-lo direto para a estrutura de pedra. Você avista um grupo de mergulhadores. Eles estão carregando câmeras subaquáticas para fotografar a vida marinha. Você lhes diz para tomarem cuidado com os ouriços. Eles se parecem com belos corais, mas na verdade têm espinhos venenosos para assustar seus predadores. Esses espinhos também são perigosos para os humanos. Se você pisar em qualquer ouriço do mar, será como pisar em pregos ou vidro. Alguns ouriços do mar também têm picadas venenosas. Algumas cobras marinhas têm mais veneno do que najas. Elas o usam para paralisar peixes, mas nunca atacarão os humanos sem que se sintam atacadas. Às vezes, a maré as leva para fora da água. Elas fingirão estar sem vida, mas ainda podem picar por reflexo. Esta picada pode causar alguns sintomas desagradáveis. O peixe-leão, que vive no Oceano Atlântico, no Golfo do México e no Mar do Caribe, é um dos mais belos predadores do mar. Você pode ser picado acidentalmente, mas seu veneno é semelhante ao de uma naja. Dói como a picada de 1000 abelhas. Algumas proliferações de algas, também chamadas de marés vermelhas, podem conter toxinas naturais perigosas. Se você vir algas pretas, brancas, verdes, marrons, roxas ou vermelhas, que se pareçam com queijo cottage, sopa grossa ou uma película na água, mantenha sua cabeça e principalmente boca e nariz longe delas. Também tome banho após sair da água, por questões de segurança. Alguém está gritando que há uma água viva na água. Você fala com o salva-vidas para colocar a bandeira roxa. É um sinal internacional de que há animais marinhos perigosos nas proximidades, principalmente águas vivas. Algumas delas são inofensivas, outras, como a cubozoa, podem ter tamanho semelhante à altura de um ser humano e são super perigosas. A água-viva juba de leão adora as águas mais frias do Oceano Pacífico e Atlântico e podem ter o tamanho de uma baleia azul se você a medir incluindo os tentáculos. Ela os usa para caçar. Você pega um alto-falante e informa a todos o que a bandeira roxa significa. É melhor ficar fora da água quando a vir. Se você precisar entrar na água, pelo menos use uma roupa de mergulho para proteger a sua pele. Uma água-viva está caída imóvel na praia. Você não deixa ninguém a pegar. Ela ainda pode picar. Se isso acontecer, você tem que derramar um pouco de água limpa sobre a pele e depois cobri-la com vinagre. O calor se torna insuportável e uma família procura uma sombra sob um coqueiro. Você lhes diz para encontrar um local diferente. Um coco está por cair da altura daquela árvore a uma velocidade insana. Felizmente, eles moveram a toalha antes de isso acontecer. Enquanto a família procura um novo lugar para estender a toalha, você recomenda que eles bebam bastante água. Assim pode evitar uma insolação. Isso tira mais vidas todos os anos do que inundações, raios, furacões e tornados juntos. Água pura é a melhor escolha de bebida na praia para evitar que isso aconteça. Uma doce velhinha pega pão para alimentar as gaivotas. Você corre até ela e tira o pão dela para protegê-la. Quando você entrega pão às gaivotas no alto, elas podem atacá-lo. Elas também podem feri-lo acidentalmente com suas asas ou bico enquanto voam. Se você as alimentar, elas podem segui-lo e roubar sua bolsa em busca de mais comida. Portanto, o melhor que você pode fazer é jogar todos os restos de comida em latas de lixo com tampas para manter os pássaros afastados. 2 caras estão assistindo a um vídeo no YouTube sobre mar cruzado. É uma coisa rara na maior parte do mundo, que só acontece regularmente perto de uma ilha francesa. Quando a corrente subaquática faz a água ir para um lado e o vento manda para outro, as ondas formam quadrados, como um tabuleiro de xadrez no mar. Os mares cruzados são muito perigosos para nadadores e podem até mesmo virar um grande barco. Eles formam correntes de retorno e ondas poderosas. O melhor que você pode fazer nesse caso é ficar fora da água. Uma enorme parede de espuma está se movendo em sua direção. É uma onda de shore break, assim chamada porque quebra diretamente na areia ou em águas rasas com força total. Se você entrar em seu caminho, poderá se machucar seriamente. Durante o shore break, a água parece mais profunda do que realmente é. Portanto, ao mergulhar sem verificar a profundidade, você pode se machucar ainda mais. Às vezes, esses shore break ficam tão grandes e poderosos que podem derrubar pessoas no chão e carregá-las para o mar. Se isso acontecer e você começar a congelar na água, não tente nadar rápido demais para se aquecer. Relaxe os braços,
Controle a respiração e mova seus membros o mínimo possível. Fique na posição fetal. É como sentar na água e abraçar os joelhos. Mantenha algumas partes do corpo acima da água para economizar calor. Sua temperatura corporal também pode cair se você ficar na água por muito tempo. Conte até 10 e de volta até 1. Se você não puder fazer isso várias vezes, saia da água imediatamente. Caso contrário, você pode desmaiar na água. Quando você voltar em segurança para a costa, aqueça-se com toalhas, camadas de roupa e um chapéu. Está escurecendo e você diz a todos para saírem da água. Você só tem uma chance em 4 milhões de encontrar um tubarão na praia. Mas é mais provável que isso aconteça ao pôr do sol ou logo depois do nascer do sol. Os tubarões são mais ativos nessas ocasiões. Você também tem uma chance melhor de avistá-los à distância quando o dia está claro e o mar está calmo. Você ouve um rugido de trovão em algum lugar à distância. Quando isso acontece na praia, significa que você já está na zona de perigo de um raio. O grande espaço aberto na praia e na água é um dos piores lugares para se estar durante uma tempestade. Todo mundo deve reunir seus pertences e sair por segurança. Você já reparou que um dos comissários de bordo esconde as mãos nas costas quando você entra no avião? Ele está cruzando os dedos para uma decolagem segura? Não. Nesse momento, ele está contando os passageiros enquanto embarcam e tem um contador especial para isso. Há muitas histórias sobre o quão ruim é a comida do avião. Na verdade, não é tão ruim assim. É seu paladar que é afetado por causa do ar seco. Seca a boca de toda a saliva e afeta o olfato, o que ajuda a sentir 80% do que você prova. Então, as companhias aéreas adicionam mais especiarias à comida para que você possa sentir o sabor. Os cintos de segurança estão localizados no estômago devido à turbulência. Quando isso acontece, o avião meio que pula para cima e para baixo. Seu cinto segura você para que você não bata no teto da aeronave. Os cintos de segurança dos ombros do carro protegem contra colisões horizontais. Por sinal, os comissários de bordo também têm cintos de segurança nos ombros. É porque eles sempre se sentam de frente para os passageiros para manter a ordem. Enquanto todos os passageiros estão voando voltados para frente, a tripulação de cabine se senta para trás. Se o avião avançar bruscamente, os passageiros serão empurrados para os assentos e os comissários de bordo serão segurados por cintos de ombro e cintura. Mesmo que um raio atinja um avião, os passageiros não sentirão isso. Toda a aeronave é coberta com uma camada de alumínio que conduz corrente elétrica sem passá-la dentro do avião. Isso é bom. E todos os eletrônicos e tanques de combustível estão equipados com proteção adicional. Antes que qualquer avião seja liberado da fábrica, toda essa proteção é testada simulando raios. Muitos passageiros têm dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Isso acontece porque você está chegando a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. O ar lá em cima é fino, seu cérebro recebe menos oxigênio. Por sinal, chicletes ou balas podem ajudar. A principal razão pela qual os assentos no avião são tão desconfortáveis é o lucro. As companhias aéreas querem obter mais dinheiro, então tentam acomodar o maior número possível de passageiros no avião. Por causa disso, há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais na cabine fornecem 12 novos passageiros. Além disso, as empresas tornam os assentos de avião mais leves para gastar menos combustível. Os assentos ficam menores e menos confortáveis. Você pode sentir frio dentro de um avião, mas quando a aeronave está voando em altas altitudes, as condições se assemelham às do deserto do Saara. É tudo devido à umidade muito baixa. A cada hora de voo, seu corpo perde muito líquido. Mantenha-se hidratado, mas escolha apenas água engarrafada. Muitas empresas não exibem filmes porque podem deixar os passageiros muito tristes ou emotivos. Mesmo que um filme não tenha uma história dramática com personagens incríveis, ainda pode ser de partir o coração para os passageiros. O problema é que nosso corpo sente o estresse e levamos tudo muito a sério devido aos níveis reduzidos de oxigênio. Além disso, estamos sentados em assentos em alta altitude e muito longe de casa. Nosso cérebro percebe que não temos o controle da situação. Esse sentimento de desamparo pode aflorar as emoções de uma pessoa. Então, as empresas só mostram filmes e comédias positivas. Alguns passageiros dizem que sentem que não conseguem pensar direito durante o voo. Isso acontece por causa da falta de oxigênio.
Então, sua mente não está em ótima forma. Bom, é melhor não fazer tarefas importantes ou tomar decisões importantes. Suas córneas são a única parte do corpo que não tem suprimento sanguíneo. A única maneira de obter oxigênio é do ar. Então, visão piorada e olhos secos são problemas comuns em aviões. A melhor solução aqui é levar consigo colírios além de chicletes. Essa visão piorada é a primeira razão pela qual a tripulação escurece as luzes e pede que você abra as janelas durante as decolagens e pousos noturnos. Seus olhos precisam ser ajustados à escuridão em caso de emergência. A segunda razão é que a tripulação do avião precisa ser capaz de ver pela janela. Há uma teoria de que o cabelo cresce mais rápido durante o voo. Algumas pessoas notam que uma pequena barba aparece no próprio rosto após o voo, mesmo que tenham se barbeado algumas horas antes de entrar no avião. De qualquer forma, essa teoria não está confirmada. Alguns dizem que a pressão da cabine, a temperatura mais baixa ou até mesmo níveis elevados de estresse podem acelerar o crescimento capilar. Se você sentir estresse e ficar nervoso logo após pisar no avião, sua melhor solução pode ser um pouco de exercício. Vá à academia ou faça um conjunto de agachamentos antes de embarcar para evitar o estresse. Além disso, um bom treino compensa as horas que você passa sentado parado. As companhias aéreas perdem e enviam ao destino errado vários milhões de malas por ano. Quase metade da bagagem perdida é extraviada por problemas em conexões. Sua mala pode não ser entregue por simples falta de tempo também. Um avião pode voar para longe antes que os carregadores coloquem sua bagagem lá. Quando isso acontecer, eles podem realocar essas malas em outro voo. E quando sua mala vai para o lugar errado, ela pode ser levada acidentalmente por outros passageiros. Se quiser encontrar rapidamente a sua bagagem perdida, tire uma foto dela com antecedência e mostre aos trabalhadores do aeroporto. Você também pode comprar um rastreador GPS especial e colocá-lo na bagagem. Funciona por 6 dias e você pode usar seu telefone para localizar sua bagagem onde quer que ela esteja. A equipe do aeroporto leva a bagagem sobressalente para um centro especial. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, as coisas no interior da mala serão colocadas à venda em lojas especializadas. Lá você pode encontrar roupas, joias e dispositivos eletrônicos. E claro, tudo vem com um grande desconto. O barulho estrondoso que você ouve após o embarque não é o seu estômago, é a bagagem sendo carregada no avião. O compartimento fica logo abaixo da cabine da aeronave, então soa bem alto. Pneus de aeronaves podem suportar uma pressão de 4 a 5 vezes mais do que um avião realmente lhes dá durante o pouso. É mais provável que a roda de metal quebre do que o pneu. Os pilotos sempre fazem refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos se sentir mal devido a um burrito vencido. Se os 2 pilotos comessem burritos iguais, isso poderia levar a problemas. Máscaras de oxigênio caem quando a pressão do ar muda. A uma certa altura, pode haver menos ar na cabine. Para evitar que os passageiros sintam isso, eles devem colocar máscaras de oxigênio. Quando os pilotos descem a uma altitude segura, você pode respirar sem a máscara novamente. Por sinal, as máscaras só têm oxigênio para 15 minutos. Isso é suficiente para que os pilotos desçam a uma altitude segura na qual os passageiros possam respirar. As asas da maioria dos aviões de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. Eles são construídos assim para que o motor seja instalado sob as asas a fim de ficar mais perto do solo e mais fácil de reparar. Outra razão é que as asas devem levar uma grande parte do golpe durante um pouso ruim. E se o avião cair na água, então as asas se tornam um travesseiro que salva vidas. Os tanques de combustível instalados nas asas estão vazios após o voo, ajudando a flutuar na água também. As asas dos aviões de carga estão localizadas na parte superior para facilitar o carregamento da carga, já que o casco está localizado muito perto do solo. Além disso, isso ajuda a evitar a entrada de detritos nos motores caso o aeródromo não esteja limpo. Essa localização na asa também tem menos resistência aerodinâmica durante o voo. Pequenos triângulos nas paredes da aeronave são marcações especiais para os comissários de bordo. Os triângulos marcam janelas especiais. Você pode ver flashes intermitentes através delas. Eles sinalizam que o trem de pouso está retraído e os flaps estão fechados. Mas para passageiros comuns, esse é o lugar com a melhor vista das asas. Turbulência é uma coisa comum durante um voo, mas geralmente é tão insignificante que a maioria dos passageiros nem sente. Turbulência forte é algo raro. Por
Por sinal, a turbulência é apenas ar quente e frio afetando um avião. Para entender melhor, imagine um grande balão em que as pessoas voam. Lembra do lança-chamas instalado sob o balão? Aquece o ar e o ar quente o eleva. Então, turbulência é o ar quente criado pela natureza e faz com o avião a mesma coisa que faz com o balão. Além disso, a turbulência pode ocorrer se o avião ficar sob a corrente de ar quente deixada por outra aeronave. Aquele pequeno gancho amarelo que você pode ver na janela do avião, se estiver sentado ao lado da asa, está lá para ajudá-lo em caso de pouso de emergência. Escorregadores infláveis só podem ser usados a partir das portas de saída de emergência na frente e na cauda do avião. No meio, os passageiros teriam que caminhar na asa e chegar ao chão de lá, mas pular da asa do avião não é seguro porque é muito alto. Aqui é que entram em ação esses pequenos ganchos amarelos. Os comissários de bordo amarram cordas nas portas e através dos ganchos, para os passageiros se segurarem. Dessa forma, todos podem chegar ao solo com segurança e sem ferimentos. Tente evitar se aconchegar sob cobertores de avião. Algumas companhias aéreas só os lavam cerca de uma vez por mês. É melhor usar seu próprio cobertor de viagem, um cachecol ou uma jaqueta. Lembre-se sempre de usar seus sapatos enquanto caminha pelo avião. Esse tapete no chão não pode e não será limpo com perfeição entre os voos. É muito tempo e esforço para uma tripulação de cabine. O lugar mais sujo de um avião não é o banheiro, é a sua mesinha. Tem 8 vezes mais bactérias do que o botão de descarga do vaso sanitário a bordo. Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio só têm fluxo de ar suficiente para durar cerca de 15 minutos. Felizmente, é a quantidade de tempo que um avião precisa para encontrar um local de pouso adequado, ou pelo menos descer até uma altitude em que as pessoas não precisarão mais de máscaras de oxigênio. Você pode se perguntar por que é solicitado a levantar o encosto do assento e fechar a mesinha antes da decolagem e pouso, mas é para a sua própria segurança. Um assento reclinado é confortável para você, mas dificulta para o passageiro atrás de você sair do assento, o que é crucial em caso de emergência. A mesinha aberta também, só que desta vez é você quem não será capaz de se levantar rápido o suficiente se algo acontecer. Além disso, a mesinha impede que você assuma a posição segura em caso de pouso de emergência. Essa posição exige que você se curve no assento, coloque a cabeça entre os joelhos e cubra a parte de trás da cabeça com as mãos. Imagine fazer isso enquanto sua mesinha está aberta. Se você olhar ao redor da cabine, notará pequenos triângulos pretos ou vermelhos ao redor da parte central do avião. Esses adesivos permitem que os comissários de bordo saibam onde as asas do avião estão localizadas para que possam olhar imediatamente pela janela certa para ver se há algo errado lá fora. Você não deve abaixar as persianas enquanto decola, está em táxi ou pousa, por 2 motivos. Primeiro, os comissários de bordo devem sempre ser capazes de monitorar a situação do lado de fora, e persianas abertas os ajudam com isso, obviamente. Em segundo lugar, se algo estiver errado a bordo do avião enquanto ele estiver no chão, por exemplo um incêndio, as equipes de terra não poderão vê-lo e avaliar a situação antes de entrar, a menos que as janelas estejam abertas. Aquele pequeno buraco que você pode ver na parte inferior de qualquer janela de avião não está ali para deixar você assustado. Na verdade, ajuda a manter a pressão de dentro e de fora da janela em equilíbrio. O buraco em si é feito apenas na segunda camada de vidro, e há 3 deles no total, o que também ajuda na segurança. Mesmo que o vidro externo quebre, ainda haverá outros 2 para mantê-lo seguro. Você pode ver comissários de bordo tocando os compartimentos suspensos enquanto caminham ao longo do corredor, mas não é exatamente isso que eles fazem. Logo abaixo dos compartimentos, geralmente há um corrimão que percorre toda a cabine. Você também pode usar esse truque para ficar mais firme quando caminha no corredor. Os pilotos escurecem as luzes da cabine durante a noite, não para você ficar confortável e sonolento. Nossos olhos têm dificuldade em se ajustar à escuridão assim que as luzes são desligadas. Em caso de emergência, cada segundo importa. Assim, as luzes ficam esmaecidas para permitir que você se acostume com a escuridão rapidamente, caso algo aconteça e você tenha que agir. Preste atenção ao piso do corredor também. Se houver um pouso de emergência à noite, haverá 2 tiras luminescentes ao longo do corredor, mostrando o caminho para a saída. Siga-as para sair com segurança do avião. Os comissários de bordo também sugerem contar os assentos entre você e a saída de emergência quando estiver sentado. Isso ajudará caso não haja outras orientações disponíveis. Se um raio atingir o avião, os passageiros não sentirão. Toda a aeronave é coberta com revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica e não a deixa entrar. Essa proteção é testada usando um simulador de raios.
As janelas do avião são redondas porque a pressão do ar é distribuída uniformemente dessa maneira. Se fossem quadradas, fortes correntes de ar se acumulariam nos cantos das janelas, despressurizando a cabine, e isso é ruim. Não pense que você se torna intocável se for ao banheiro do avião. A porta do banheiro pode ser aberta do lado de fora. Geralmente há uma pequena trava na parte superior da porta que permite que a tripulação da cabine o tire de lá. É útil para quando se desconfia que alguém está fazendo alguma coisa ilegal no banheiro e para ajudar aqueles que não se sentem bem e, por exemplo, desmaiaram lá dentro. Sim, vamos evitar isso. As asas do avião piscam luzes vermelhas e verdes à noite para mostrar a direção em que o avião está indo. A luz verde está sempre na asa direita e a vermelha está na esquerda. Os pneus de aviões são projetados para suportar 4 a 5 vezes mais pressão do que realmente experimentam ao pousar. É mais provável que a roda quebre do que o pneu. Os pilotos sempre têm refeições diferentes. Isso é necessário para reduzir o risco de intoxicação alimentar. O voo ainda pode correr bem se um dos pilotos estiver mal devido a uma comida contaminada, mas vai ser difícil se os 2 pilotos não estiverem em condições. Evite que ambos comam peixe. Algumas companhias aéreas não permitem que os pilotos tenham barba. Os pelos faciais podem impedir o encaixe seguro da máscara de oxigênio, e os pilotos devem sempre permanecer conscientes. Os assentos são azuis na maioria das aeronaves porque essa cor acalma as pessoas. Também é fácil manter limpo. O barulho estrondoso que você ouve após embarcar no avião é bagagem sendo carregada na aeronave. O compartimento fica bem abaixo da cabine, então às vezes pode soar bem alto. Na maioria dos voos com mais de 7 ou 8 horas, os pilotos têm acesso a um assento de descanso especialmente projetado dentro ou perto do cockpit. Os comissários de bordo geralmente têm uma seção da cabine reservada para eles, e às vezes é separada das áreas de passageiros. Algumas aeronaves maiores até têm quartos privados para a tripulação acima ou abaixo da cabine principal. As asas da maioria das aeronaves de passageiros estão localizadas na parte inferior do avião. É chamado de asa baixa. Primeiramente, se você instalar o motor sob as asas baixas, ele estará mais perto do chão e mais fácil de reparar. Em segundo lugar, as asas assumirão parte do choque em caso de um pouso forçado. E se o avião cair na água, as asas se tornarão um travesseiro que salva vidas. Por sinal, um avião pode ficar flutuando de 10 minutos a 60 horas. Tudo depende do modelo do avião, das condições climáticas e das habilidades do piloto. A maioria dos aviões é branco porque essa cor reflete melhor os raios solares e o corpo da aeronave não esquenta tanto. Além disso, é mais fácil de se ver danos no branco, e tinta branca é simplesmente mais barata. Cintos de ombro parecem mais seguros do que apenas um cinto de cintura, mas não no caso de aviões. Quando o avião entra em turbulência, ele é jogado um pouco no ar. O cinto simplesmente o manterá no lugar em caso de agitação mais severa. Cintos de ombro exigiriam mais espaço entre os assentos, e isso não se justifica em um avião. Em um carro, o impacto geralmente é muito mais forte, então você precisa do cinto de ombro para não sair voando pelo para-brisa. Os assentos dos comissários de bordo têm cintos de ombro, mas isso porque são muito menos confortáveis do que os dos passageiros. Eles são mais estreitos e posicionados de frente para os passageiros. Os comissários de bordo precisam de proteção extra simplesmente para não cair de seus assentos se o avião tremer forte demais. Além disso, eles têm que ajudar a direcionar as pessoas durante uma possível evacuação, e para isso precisam estar em ótima forma. Talvez você tenha notado que entra sempre no avião pelo lado esquerdo. Em primeiro lugar, o capitão geralmente se senta desse lado. Dessa forma, é mais fácil para o capitão alinhar o avião com a ponte no terminal. Além disso, a aeronave é alimentada e carregada com a bagagem do lado direito. Se os passageiros entrarem pela esquerda, a tripulação pode fazer seu trabalho sem que seja perturbada. Olhe pelos cantos, debaixo da cama. Espere, o que é isso escondido ali? Os hotéis deveriam ser seu lar longe de casa. Mas você sabe quais segredos eles guardam? Aqui está o que nenhum funcionário ou gerente jamais lhe diria. Alguns proprietários de hotéis são muito supersticiosos com o número 13, ou sabem que os hóspedes podem ser. Seja qual for o caso, é possível perceber a falta do quarto 13 ou de todo o 13º andar. No Extremo Oriente, o mesmo pode ser dito sobre o número 4. Você pode obter facilmente um quarto melhor sem nenhum custo adicional se for seu aniversário, uma data comemorativa ou seu casamento. Basta ligar com antecedência para o estabelecimento e avisar sobre o fato. Talvez você tenha conferido a cama procurando manchas e insetos, mas provavelmente esqueceu da coisa mais suja do quarto: o controle remoto da TV.
Ele não é desinfetado entre a troca dos hóspedes. Coloque o controle em um saquinho de plástico antes de usar. Há muitas outras coisas imundas naquele quarto, mas falaremos sobre isso mais tarde. Todo hotel tem um lugar para guardar coisas esquecidas. Os itens mais perdidos são carregadores de celular, mas há mais coisas interessantes entre eles: dentaduras, olhos de vidro e até caixas de minhocas. Se ninguém buscar esses estranhos tesouros depois de 5 ou 10 anos, sim, esse pessoal é legal o suficiente para esperar. Os funcionários sorteiam os itens perdidos entre eles. Alguns estabelecimentos de luxo podem ter câmeras escondidas embutidas por razões de segurança. O lugar mais comum para isso são os olhos mágicos das portas. Portanto, sempre coloque um pedaço de fita adesiva ou massa sobre o olho mágico do seu quarto. Mas câmeras escondidas não são legais. Para verificar sua acomodação, desligue a luz do teto e ligue a câmera frontal do seu telefone. Examine lentamente o local. A câmera captará a luz infravermelha. Os pontos mais comuns são perto da cama e no banheiro, então examine essas áreas cuidadosamente. Os proprietários de hotéis costumam deixar seus amigos e familiares se hospedarem de graça. Você não teria como saber, pois eles geralmente saem antes do início da alta temporada. Os funcionários e faxineiros também podem contar com algumas vantagens pessoais. Ficam com toalhas, chinelos, roupões de banho e shampoos. Mas o que você provavelmente não sabe é que as grandes redes não se importam de você levar alguma coisa para casa. Itens de papelaria, papel higiênico, canecas de café, guarda-chuva, qualquer coisa com o nome e logotipo deles impresso. Isso servirá como propaganda gratuita quando você carregar essas coisas. Aqueles belos legumes e frutas brilhantes perto da entrada do restaurante do estabelecimento não são apenas uma decoração. Estão ali para fazer você se sentir satisfeito antes mesmo de pegar seu prato. Você come menos e a empresa economiza dinheiro. Embora seja permitido levar frascos extras de shampoo ou outros produtos de higiene pessoal, há alguns hotéis que cobram a mais por pegar muita comida no buffet de café da manhã. Para evitar desgaste com a quantidade de alimentos descartados, alguns estabelecimentos em certos países fazem com que seus hóspedes paguem por qualquer coisa não consumida no prato. Nenhuma rede lhe dirá facilmente como obter o maior desconto para a sua estadia. Portanto, se você tiver um orçamento limitado, faça uma reserva após as 6 da tarde. É nesse horário que o departamento de vendas tenta comercializar todas as reservas canceladas no último minuto. Isso geralmente significa reduzir o preço, às vezes pela metade. O primeiro domingo do mês é o melhor dia para fazer o check-in. Os turistas estão saindo, os viajantes de negócios ainda não chegaram, então a maioria dos melhores quartos estará disponível. E para conseguir a melhor escolha, use um serviço especial chamado Rooming. Você poderá ver todo o hotel e escolher o quarto de que mais gosta. Basta perguntar na recepção sobre isso. A equipe do local também não falará de outros serviços gratuitos, a menos que você pergunte. Carregadores de telefone, chapinha para o cabelo, garrafas de água e jogos de tabuleiro podem estar entre estes itens. Eles também podem solicitar um transfer, reservar ingressos para shows ou teatros e o acordar em um horário específico. Os estabelecimentos podem recusar seu check-in, mesmo que você tenha pago pela reserva com antecedência. E também cancelar sua reserva se você não aparecer antes das 6 da tarde. Então, se algo estiver atrasando seu caminho, ligue e avise com antecedência. E mesmo se chegar a tempo, ainda pode ter sua reserva negada. Geralmente, isso acontece quando o hotel está lotado. Nesse caso, a equipe pode redirecioná-lo para outro. E por incrível que pareça, as chances disso acontecer dependem de quem você é. Homens jovens, solteiros, casais e grupos de amigos geralmente são eliminados antes de uma família ou de uma mulher solteira. Isso porque o primeiro grupo geralmente é mais flexível sobre uma mudança inesperada. Antes de atacar o frigobar, é melhor verificar se as bebidas estão lacradas. Os funcionários de hotéis relatam que tiveram casos em que os hóspedes tomaram todas as bebidas disponíveis e depois encheram as garrafas com água da torneira para não pagar por elas. Shhh, você não ouviu isso de mim. As grandes redes geralmente têm seu próprio meio de transporte especial para buscar hóspedes importantes ou se locomover pela cidade. Os próprios táxis dos estabelecimentos costumam ser mais baratos que os da cidade. Então, se quiser economizar, verifique o custo do transporte deles na recepção. Mas não peça na recepção por indicações de onde comer.
O funcionário indicará um lugar local que pague a ele pelas recomendações, mesmo que seja bem caro e de gosto duvidoso. Os hóspedes não pagam pelo quarto em si, mas pela localização. A distância para o aeroporto, praia, centro da cidade e de pontos turísticos famosos terá um custo a mais. Sim, mesmo que o hotel não tenha nenhuma estrela e as condições internas não sejam ótimas. Pense 2 vezes antes de entregar a chave do seu carro ao manobrista. Houve casos em que esses funcionários deram uma voltinha por aí não autorizada e até filmaram a aventura. Meu carro? Não. Uma pessoa famosa pode estar hospedada no quarto ao seu lado. Ninguém saberia, já que celebridades usam nomes fictícios para esconder sua identidade. Para o resto de nós, pessoas comuns, isso não é permitido. Você reservou um quarto individual com uma cama grande e uma linda vista da praia. O que recebeu? Uma acomodação com 2 camas pequenas e uma bela vista de uma parede de tijolos. Isso acontece o tempo todo, mas é passível de uma indenização ou de algum serviço gratuito para compensar a diferença. Conheça seus direitos sobre o assunto se o gerente não oferecer automaticamente uma compensação. O cofre do seu quarto pode ser tudo, menos seguro. Se você tiver alguns objetos de valor, peça na recepção para colocá-los no cofre principal do hotel. Ele é geralmente muito mais seguro, pois não é acessível a todos os funcionários. Embora as cadeiras e sofás do estabelecimento pareçam limpos, espere até examiná-los em um microscópio. Não se sente sobre eles sem primeiro colocar uma toalha ou cobertor. Você não sabe se o hóspede anterior estava com os pés em cima dos móveis. E os pés certamente estavam imundos, já que os carpetes e tapetes dos quartos raramente são lavados, talvez 1 vez por ano ou até menos. Dito isto, não ande descalço sobre eles. Se você usa chinelos ou fica com seus sapatos, ponha toucas de banho na parte de baixo deles ao colocá-los na mala antes de sair. A mesma coisa com a cama. Antes de se deitar nela, saiba que a equipe de limpeza pode até trocar os lençóis entre os hóspedes, mas não lava aquele enorme edredom cheio de germes. E não utilize os copos também. Mesmo que sejam limpos, provavelmente foi com o mesmo pano usado em outras superfícies. Por quê? Bem, porque os funcionários têm apenas 20 a 30 minutos para limpar cada quarto completamente. Então precisam fazer isso rapidamente e não com cuidado. Coisas que muitas vezes passam despercebidas. Interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas, controles remotos. Ironicamente, são as coisas tocadas com maior frequência. Especialistas descobriram que esses itens têm tanto germes quanto o banheiro. Solução? Sempre leve muitos lenços desinfetantes. E se perguntar sobre o método de limpeza do hotel, lembre-se, limpar não significa desinfetar. Escolha suas palavras com sabedoria. Hotéis são lugares onde muitas pessoas ficam diariamente, e nem todos os estabelecimentos cuidam tão bem da limpeza quanto deveriam. Pode haver percevejos ou outras pestes no quarto que você não vai perceber até que seja tarde demais. Então tome suas precauções. Quando chegar em um hotel e abrir a porta do seu quarto, não se apresse em desfazer as malas e colocar todas as roupas dentro das gavetas ou em cima da cama. É melhor colocar sua bagagem dentro da banheira por enquanto e dar uma olhada no quarto para ver se não há nenhum inseto indesejado. Confira os tapetes, tecidos de móveis, almofadas e outros locais onde essas pestes podem estar. Só depois de ter feito isso, tire suas malas da banheira e as desfaça. A banheira é o local mais seguro, pois nenhum inseto consegue viver ali. Então, naturalmente, nenhum irá rastejar sobre suas coisas enquanto você não está por perto. Você pode querer jogar aquele edredom no chão assim que chegar. Os lençóis podem ser lavados regularmente, mas os edredons não. Alguns hotéis os lavam semana sim, semana não, mas outros não estão nem aí. O mesmo se aplica à roupa de cama. A maioria dos hotéis de alto padrão troca os lençóis diariamente, mas a maioria dos hotéis mais baratos não troca as fronhas ou lençóis depois que o hóspede vai embora. Peça uma fronha limpa assim que chegar. Também é bom não usar aquele copo que fica no banheiro, já que muitos deles não são lavados apropriadamente. Alguns funcionários até usam desinfetante ou lustramóveis para deixá-los com uma aparência impecável. Você já reparou que lençóis de elástico nunca são usados nos hotéis? Eles são práticos na hora de forrar a cama, mas não são viáveis em outros aspectos. Os lençóis dos hotéis são trocados com muito mais frequência do que em casa, o que faz o elástico ceder em pouco tempo. Além disso, é um pesadelo guardar lençóis com elástico. Eles precisam ser de 2 tamanhos diferentes, um para cada tipo de cama.
É bem mais fácil pegar 2 lençóis universais para usar em cada cama e enfiar as pontas debaixo do colchão. Por falar em lençóis, você já deve ter notado que as roupas de cama e as toalhas dos hotéis são quase sempre brancas. Primeiro porque é conveniente. Claro, quando tudo é branco, fica mais fácil lavar tudo junto e usar cloro para eliminar qualquer mancha. A segunda explicação, porém, é a experiência do cliente. De acordo com enquetes públicas, as pessoas percebem a cor branca como luxuosa e fresca, o que torna a estadia mais agradável. Se você vir uma diária com um preço super bacana em algum site, tome cuidado. Ela pode não incluir a taxa de resort, que pode ser obrigatória. Se tiver a opção de pagar a diária com antecedência, você verá o custo final na hora de finalizar o pagamento. Lá geralmente consta o preço inicial que você viu antes de fazer a reserva e todas as taxas extras, inclusive a de resort. Se você resolver pagar no hotel, porém, poderá ter uma surpresa quando for fazer o check-out. Então sempre leia tudo que está no contrato. Você pode já ter visto uma coisa estranha em muitos hotéis, um telefone dentro do banheiro que fica do lado do vaso sanitário. Você provavelmente ficará surpreso em saber que isso é uma exigência para hotéis para que recebam um selo de qualidade de 4 diamantes da AAA. Mas isso faz todo sentido. Por exemplo, se você escorregar e cair no piso molhado do banheiro, um telefone pode ser útil para pedir ajuda. Voltando a falar sobre banheiros, os hotéis geralmente não disponibilizam desentupidores nos quartos. Veja só, os hotéis querem que você tenha a sensação de que é a primeira pessoa a entrar no quarto em que vai ficar. É uma questão de conforto, é a primeira preocupação de qualquer hotel respeitável. E um desentupidor no banheiro, segundo enquetes anônimas, faz as pessoas acharem que o vaso pode dar defeito em algum momento, o que prejudica a imagem do estabelecimento. Se o seu hotel possui travas que são abertas por cartão magnético, guarde ele longe do seu celular e carteira. O problema é que os cartões magnéticos são reescritos muitas vezes e foram feitos de modo que esse processo seja rápido e fácil. Então, um ímã relativamente forte, como o do seu celular, pode apagar o seu cartão magnético e você não conseguirá entrar em seu próprio quarto. Claro, o hotel vai lhe dar outro, mas é inconveniente. Muitos hotéis só aceitam cartões de crédito como forma de pagamento, então se você não tiver um, não conseguirá fazer a reserva diretamente, nem usar os serviços pagos fornecidos pelo hotel. Reservar um quarto é apenas a primeira etapa de sua estadia no hotel. Durante suas férias ou uma viagem a trabalho, você pode usar o frigobar ou outro serviço pelo qual só precisará pagar na hora do check-out. Se o seu cartão de débito não tiver fundos suficientes para cobrir todas as suas despesas, o hotel não terá outra forma de receber essa dívida, a não ser processar você. Mas se você pagar com cartão de crédito, todos os custos adicionais irão para o banco e todo mundo ficará feliz. Os horários do check-in e do check-out são fixos não para lhe irritar. Isso é feito para que você não se encontre com os hóspedes que acabaram de sair do quarto que você reservou e para que as camareiras possam limpar o quarto e prepará-lo para a chegada do próximo hóspede. Por falar nisso, a hora do check-out normalmente é entre 11 horas e meio-dia, pois os hotéis se importam com seu bem-estar. Além de permitirem que você tome o seu café da manhã, também lhe dão tempo para arrumar suas coisas sem pressa. Não é chato quando os hotéis não têm tomadas perto da cama? Na verdade, nesse caso, a culpa é do tempo. Muitos hotéis pelo mundo foram construídos antes dos celulares e outros aparelhos portáteis se tornarem tão populares e acessíveis. Na época, claro, tomadas ao lado da cama não eram uma necessidade, e muitos não se adaptaram às mudanças ao longo dos anos. Você pode evitar esse problema se hospedando em hotéis construídos há pouco tempo. Assim que se apresentar para fazer o check-in, pode ser que o funcionário do hotel já saiba quem você é. Muitos hotéis, principalmente os de ponta, fazem uma breve pesquisa sobre o hóspede nas redes sociais. Isso pode parecer medonho, mas é só uma forma de eles descobrirem quem você é para tornar sua estadia mais confortável. Na hora do check-in, você também receberá uma chave inicial que irá resetar a trava da porta e cancelar qualquer outra chave existente. Mas trate os recepcionistas com respeito. Eles podem pregar peças em clientes mal educados, dando a eles 2 chaves iniciais. Cada chave reseta a porta, então, assim que você usar a segunda chave, a primeira já não funcionará mais, fazendo você voltar na recepção para pedir ajuda. O creme dental é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do hotel. Para hotéis mais baratos, fica muito caro pedir esse produto, já que ele é classificado como suprimento médico. Para hotéis de luxo, é o contrário. Eles geralmente não conseguem encontrar um fabricante de creme dental chique o suficiente para estar presente em suas dependências. Os funcionários limpam os quartos do hotel frequentemente, mas desinfetar objetos menores não está entre suas prioridades. Controles remotos e telefones estão entre as coisas mais sujas em um quarto de hotel. Então, faça um favor para si mesmo. Leve lenços desinfetantes para limpar esses objetos antes de usá-los. Se estiver pensando em guardar seus pertences de valor dentro do cofre para ter mais segurança, pense 2 vezes.
Lá eles usam códigos em vez de cadeados, então é bem provável que alguém no hotel saiba o código mestre. E vai saber quem mais pode ter acesso a essa informação. Os hotéis geralmente fazem mais reservas do que conseguem atender, já que a média de cancelamentos é de cerca de 10%. Isso significa que tem uma chance de você não ter acesso ao quarto que reservou. Se você chegar e não houver quartos disponíveis, você certamente será indenizado. Isso quer dizer que o hotel pagará um quarto em outro hotel parecido daquela região. Existe uma quantidade surpreendente de objetos esquecidos nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um hotel em Portugal, por exemplo, um funcionário até encontrou um tubarão que foi deixado para trás. Sem ter ideia de como foi parar ali, o tubarão foi devolvido são e salvo para seu habitat natural. A maioria dos hotéis, se não todos, possui pisos totalmente encapetados, e há 2 bons motivos para isso. Primeiro, para sua segurança. Você correrá menos perigo de escorregar e cair em um piso encapetado. E depois, esse revestimento tem um custo-benefício muito melhor, pois é mais rápido e mais barato substituir um carpete danificado do que trocar o piso todo de um quarto. E por fim, os carpetes contribuem para o isolamento acústico do quarto, o que ajuda muito quando se tem vizinhos barulhentos. Você já se perguntou o que é um café da manhã continental e por que ele é chamado assim? Na verdade, o nome vem do Reino Unido, que é um conjunto de ilhas, e significa um café da manhã que é servido na Europa continental. Ele inclui itens de confeitaria, pão fatiado com coberturas diferentes, presunto, queijo, suco de fruta e bebidas quentes. Você consegue remover facilmente o post-it porque o adesivo dele não é uniforme. Esse tipo de bilhete tem um adesivo plástico que é espalhado em gotas naquela parte grudenta do papel. Quando você coloca um post-it em um quadro de avisos, nem todas as gotas, que tecnicamente são chamadas de microcápsulas, realmente tocarão a superfície para manter o papel preso lá. Assim, pode facilmente desgrudá-lo. E então, quando quiser recolocá-lo em outro lugar, essas gotinhas de cola que não foram usadas assumirão o papel de adesivo. Por fim, você usará todas as cápsulas de cola, ou elas simplesmente ficarão cobertas de sujeira, de forma que o bilhete não grude mais. É muito gratificante mastigar chiclete, porque ele é feito de borracha. Antigamente tinha uma textura elástica por causa de algo chamado chicle, um tipo natural de borracha de látex. Hoje em dia você pode mastigar seu chiclete facilmente, pois ele é feito de borracha sintética. Algumas delas, com o estireno butadieno, também são usadas em pneus de carros, enquanto outras, como o acetato de polivinila, são utilizadas na cola de Elmer, pois imitam o efeito do chicle. Os edifícios de escritórios ficam um pouco mais altos durante a noite. Quando os funcionários terminam o trabalho e vão todos para casa, as construções ganham um pouco a altura. Por exemplo, um arranha-céu de 400 metros de altura encolherá cerca de 1,5 mm com o peso de 50 mil pessoas dentro, presumindo que todos tenham um peso médio. Você poderia realmente aquecer sua casa com apenas 70 pessoas. Se já ficou preso em uma pequena sala lotada, sabe que as pessoas emitem calor corporal, então precisaria de cerca de 70 delas em movimento para aquecer sua casa no inverno usando apenas o calor corporal. Ou talvez 140 paradas, se considerar que a casa utiliza 4 aquecedores elétricos e os humanos irradiam aproximadamente de 100 a 200 watts de calor em condições normais. Por que o vidro quebra tão facilmente? É porque os átomos não estão muito bem arranjados. Ao contrário de outros materiais sólidos como o metal, o vidro é composto de átomos amorfos, o que basicamente significa sem estrutura, reunidos frouxamente e dispostos aleatoriamente. Eles não conseguem se reorganizar tão rapidamente para manter uma estrutura firme, então o vidro quebra e os fragmentos voam para todo lado. Você sabe por que a maioria das janelas dos passageiros dos aviões fica abaixo do nível dos olhos? As aeronaves são muito mais baratas, mais fortes e mais fáceis de construir sem janelas, mas estas existem porque muitas pessoas gostam da vista, e isso principalmente nas décadas de 1920 e 1930, quando os voos eram frequentemente realizados em baixas altitudes. Além disso, se alguns passageiros estiverem se sentindo mal, olhar pela janela pode ajudá-los a reconectar seu senso de equilíbrio, pois seus olhos estão percebendo o que ocorre ao redor. As janelas nessa posição também ajudam a distribuir a carga em torno delas de maneira mais uniforme. O piso da cabine, onde estão as poltronas, não fica totalmente na parte inferior da aeronave, razão pela qual as janelas acabam sendo bastante baixas em comparação tanto com o volume geral da cabine quanto com o nível dos olhos dos passageiros sentados. A água parece mais fria que o ar na mesma temperatura porque ela é mais densa.
Por causa disso, seu corpo perde calor 25 vezes mais rápido enquanto estiver cercado por água do que se estivesse rodeado por ar com a mesma temperatura. Por ser tão densa, a água tem uma alta capacidade de aquecimento. Isso significa que é preciso muito calor para aumentar um pouco sua temperatura. Esse líquido é bom para reter calor e frio. É por isso que o oceano é muito mais frio que a Terra, e ao mesmo tempo a sopa permanece quente por muito tempo. A água também é um bom condutor, o que significa que transfere calor ou frio para o corpo humano de forma efetiva. Você já se perguntou por que a água é capaz de limpar tão bem? É por causa das moléculas assimétricas. Elas são formadas por 2 átomos de hidrogênio ligados a um único de oxigênio, o que significa que são triangulares. É por isso que possuem uma carga ligeiramente diferente em seus lados opostos, semelhante a um ímã. A extremidade de oxigênio da molécula é ligeiramente negativa, enquanto a de hidrogênio é ligeiramente positiva. Devido a esse recurso, a água é ótima para aderir a outras moléculas. Então, quando você quer lavar a sujeira, as moléculas de água grudam na sujeira e vão levá-la para longe da superfície em que estava, não importa o que seja. A água também tem tensão superficial, porque é capaz de grudar em si mesma. Os gatos domésticos compartilham algumas semelhanças com os grandes felinos selvagens, mas uma das coisas que os diferencia é sua vocalização. A maioria dos grandes felinos, como tigres e leões, rugirá alto para que todos saibam que eles estão chegando para defender seu território. Mas os gatos domésticos, na maioria das vezes, só ronronam e miam. Isso é por causa da fisiologia da garganta deles e a caixa de voz, o que ajuda a formar as vocalizações. Assim, um felino pode rugir ou ronronar, mas não fazer as duas coisas. Linces, pumas, gatos domésticos, guepardos, todos ronronam. O ronronar é específico, pois eles fazem isso quando inspiram ou expiram. O rugido evoluiu em uma linhagem particular que inclui tigres, leões, onças e leopardos, exceto o leopardo das neves, que perdeu essa habilidade. Eles são capazes de rugir por causa dos ossos dobrados que possuem na garganta. Os mamíferos têm sua caixa vocal na garganta, onde o ar passa por suas estruturas e produz sons. As cordas vocais e os ossos hioides são as 2 partes principais da laringe que criam diferentes vocalizações nos gatos. Você provavelmente também prefere a posição pulsar no seu liquidificador, e não é à toa se ele funciona melhor assim, e isso se deve à turbulência. Quando um liquidificador para de triturar a comida e começa a girar apenas em círculos, tudo que está dentro fica girando na mesma velocidade. Não se trata realmente de misturar ingredientes, mas de algo chamado fluxo laminar. Isso significa que todas as camadas de líquido estão se movendo continuamente na mesma direção. Na função pulsar, o liquidificador adiciona turbulência. Assim, os pedaços de frutas não ficam apenas rolando na lateral dele, mas também vão para o centro, quando é mais fácil batê-los. Então você gosta de abrir sua janela durante um dia quente de primavera ou verão. É tão bom ouvir os pássaros cantando. E mesmo quando voltar umas horas depois, provavelmente ainda os escutará cantarolando a mesma melodia. Eles trabalham pesado e os machos provavelmente estão protegendo seu território e tentando atrair uma fêmea. Os humanos marcam seu território com cercas, já os animais têm suas próprias táticas. Alguns gostam de deixar seu cheiro em todos os lugares, mas os pássaros usam a música para enviar a mensagem. Ei, estou informando a todos, especialmente outros machos da área, e este é o meu espaço. Então eles continuarão cantando a mesma música repetidamente. Durante o inverno, geralmente cantam menos notas um para o outro, ou apenas uma. Eles querem que os demais saibam que onde estão é o espaço deles, além de tentarem descobrir se há comida nas proximidades. Por que os gatos gostam de espaços pequenos? Em primeiro lugar, eles são animais solitários, por isso sempre procuram um esconderijo seguro para tirar uma boa soneca. E se você vir um deles enrolado em uma pequena caixa, provavelmente o malandro estava apenas tentando encontrar um local agradável e quentinho para dormir e evitar o chão frio. Os bichanos preferem a temperatura ambiente de cerca de 14 graus, um pouco mais frio do que é confortável para nós. E se não houver um raio de sol conveniente para se deitar, eles irão procurar outras soluções, como uma aconchegante caixa de sapatos. Esses animais são bem preguiçosos e podem dormir até 18 horas por dia, sendo que a média diária é de 10 a 13 horas. Em sua maioria, eles são mais ativos durante o amanhecer e o anoitecer. Não são animais noturnos, como parte dos humanos pensa, mas sim uma categoria específica chamada de animais crepusculares, juntamente com outras criaturas como os hamsters, os furões e os cachorros de rua. Ao longo de milhões de anos, os gatos evoluíram e se tornaram predadores em locais com pouca luz.
Sua visão é adaptada para atividades durante o crepúsculo, e quando estão mais ativos, acabam economizando energia para o anoitecer e o amanhecer. Antes de serem domesticados, eles tinham que gastar grandes quantidades de energia nesses momentos, encontrando, perseguindo e capturando suas presas. Os gatos domésticos não precisam mais caçar antes de cada refeição, mas seus instintos naturais ainda os encorajam a economizar energia para os períodos crepusculares. Por que os trevos de 4 folhas são tão raros? Da mesma forma que os animais, os genes das plantas estão localizados em pequenos pacotes de DNA no núcleo de cada célula. Eles são chamados de cromossomos. Os nossos vêm em pares combinados, mas os dos trevos têm 4 cópias por célula. Há um gene responsável pelos trevos de 4 folhas, e ele é recessivo. Isso significa que a planta criará as 4 folhas apenas se tiver esse gene específico em todos os 4 cromossomos. E isso é bem raro. Além disso, algumas condições ambientais, como a atividade do solo e temperatura, também podem afetar o aparecimento das 4 folhas. Curiosamente, essas anomalias tendem a acontecer em grupos. Então, se você encontrar um, olhe ao seu redor, porque pode haver mais deles. Você acabou de reservar uma viagem de última hora para a praia e tem 3 horas antes do voo. Você pega tudo que vê, coloca em uma mala, garante o protetor solar e corre para o aeroporto. Você passa pela segurança e chega no avião 1 minuto antes do fechamento do check-in. Um simpático agente da companhia aérea pede que você coloque sua mala na balança e a insira no sistema de manuseio de bagagem. Sua mala recebe uma etiqueta com um código de barras exclusivo de 10 dígitos. Ele contém as informações do seu voo. Muitos aeroportos e companhias aéreas usam uma nova tecnologia com chips de identificação por radiofrequência para rastrear bagagens em tempo real. Isso deve ajudar a resolver o problema de bagagens perdidas e atrasadas. Então, sua mala desaparece atrás da cortina de borracha. Agora começa sua jornada épica na esteira. Em aeroportos maiores, ela se estende por quilômetros. É como uma montanha-russa com milhares de malas viajando ao mesmo tempo. Não perca a curva à direita. Opa, uma das malas acabou de virar para outra pista. Ainda bem que ela tem todas as etiquetas certas e vai pegar o voo certo. É como uma rodovia movimentada na hora do rush. Primeira parada, ponto de verificação de segurança. As malas passam por uma máquina de raios-x e normalmente também por farejadores de produtos químicos. Se algo parecer suspeito sobre uma determinada mala, ela também será inspecionada manualmente. Tudo certo, sua mala chega a um enorme depósito. Aqui, robôs ou funcionários vasculham a bagagem para enviá-la ao avião certo. Eles podem escanear a etiqueta que sua mala recebeu no check-in. Algumas malas ficam no posto de triagem por um tempo, pois devem partir para voos posteriores. Sua mala fica em um carrinho de bagagem junto com muitas outras. Os agentes da rampa do aeroporto controlam o processo. O puxador de malas puxa o carrinho para a pista. Os carregadores de bagagem carregam-no no avião e ele decola. Quando o avião pousa em seu destino, outra equipe de carregadores de bagagem dá as boas-vindas. Eles descarregam todas as malas e as levam para o terminal. Dessa vez, a jornada é bem mais curta. Sua mala vai direto para o carrossel de bagagens e você fica feliz ao se reunir com ela. Este cenário ideal funciona em torno de 99% das vezes. Quando se trata de um voo com conexão, sua bagagem será movida de um avião para outro com você. Se você perder o voo de conexão por sua culpa, sua mala chegará ao segundo avião sem você e ficará no destino esperando. Quando a sua espera entre conexões é de menos de 60 minutos, o agente de check-in rotula incorretamente sua bagagem por acidente, ou a etiqueta cai no caminho, sua bagagem pode resultar perdida. Quando a companhia aérea descobrir o que deu errado, ela a enviará no voo seguinte para o seu destino. Se eles não conseguirem encontrar e devolvê-la ao proprietário, ou se você não a reivindicar dentro de 90 dias, o conteúdo da sua mala pode ser revertido para a caridade. Pode também ser vendido como bens usados. As coisas mais incomuns em malas não reivindicadas acabam em museus especiais. Artefatos egípcios antigos, uma enorme esmeralda sem cortes, um violino do século XVIII, um sistema de orientação naval e uma réplica de uma armadura criada no século XIX são apenas alguns exemplos desses itens não reivindicados. A segurança em viagens também confisca centenas de milhares de itens todos os anos. Alguns deles são jogados fora, outros são doados a organizações sem fins lucrativos ou escolas, e coisas como sprays de autodefesa são usados em treinamentos. Para aumentar suas chances de se reunir felizmente com sua bagagem, faça o check-in o mais cedo possível. Dessa forma, a companhia aérea terá tempo suficiente para colocar seus pertences no avião certo.
Verifique se o agente imprimiu na etiqueta de bagagem o código de 3 letras correto do aeroporto para o qual você está voando. Antes de despachar sua mala, etiquete-a por fora e por dentro. Não escreva seu endereço residencial na etiqueta externa. Os ladrões podem usar essas informações para invadir sua casa durante as férias. Você pode deixar o endereço do seu escritório ou apenas mencionar o seu número de telefone ou endereço de e-mail. Cole um cartão com seu nome e endereço na tampa interna da bagagem. Se a etiqueta externa cair, os agentes da companhia aérea serão capazes de identificar a mala pela etiqueta interna. Remova todas as etiquetas antigas de voos anteriores. O pessoal do aeroporto tem que trabalhar com milhares de malas todos os dias e só tem 1 segundo para a sua. Eles podem facilmente cometer um erro se virem mais de uma etiqueta. Certifique-se de que todos os bolsos e compartimentos da mala estejam bem fechados. Não deixe pontas soltas ou prenda coisas como sapatos amarrados ao carrinho da mala. As alças da sua mochila não devem oscilar em todas as direções. Se qualquer um desses itens ficar preso a algo na correia transportadora, pode ser arruinado ou perdido. Faça uma lista de todos os itens, ou pelo menos dos itens mais caros, no seu telefone. Tire uma foto do lado de fora e do conteúdo da sua mala. Se você tiver que registrar uma reclamação por uma mala perdida ou confirmar um item perdido, isso será muito útil. Você também pode imprimir uma cópia dessa foto e deixá-la no aeroporto para ajudá-los a encontrar sua mala com mais facilidade. Não coloque nenhum líquido no bolso da frente ou em cima das suas coisas. Quando os carregadores de bagagem jogam a mala no carrinho, o frasco de shampoo ou loção pode se danificar e vazar. Cubra os frascos de líquidos com fita adesiva e coloque-os em um saco plástico selado separado. Mantenha esse saco no compartimento principal. Coloque os itens mais pesados no fundo da bagagem, perto das rodas. Assim, ela não vai tombar. Faça a mala bem apertada para torná-la mais estável. Marque sua mala com uma fita brilhante, uma etiqueta de bagagem incomum ou adesivo. Adicione uma fita adesiva amarela, coloque uma capa vibrante, faça-a se destacar. Dessa forma, ninguém vai pegá-la antes de você na esteira de bagagens por acidente. Escolha uma bagagem à prova d'água. Não compre a mala que parece mais cara, pois é um ímã para ladrões. Se você sempre coloca muita coisa na mala, compre uma balança de bagagem e use-a antes de sair para o aeroporto. Não chegue muito perto do limite de peso. A balança de bagagem do aeroporto pode estar um pouco errada e você terá que pagar pelo peso extra. Planeje suas roupas antes de fazer as malas e use as vestimentas mais pesadas durante a viagem. Enrole as roupas para evitar amassados e economizar espaço. Coloque suas meias e roupas íntimas em uma pequena sacola de pano reutilizável. Coloque seus sapatos dentro de uma touca de banho para manter a mala limpa. Enche esses sapatos de outras coisas ocas com lembranças ou bugigangas semelhantes. Coloque um lenço perfumado para a secadora de roupas na mala para que suas roupas cheirem bem. Não coloque nenhum alimento que estrague facilmente. Se a sua mala atrasar, alimentos assim deixarão o resto das suas coisas com cheiro ruim. Adicione um cadeado que seja compatível com as normas da agência de aviação reguladora do local. Os agentes poderão abri-lo com segurança com uma chave mestra se ela for selecionada aleatoriamente para uma triagem adicional. Se você trancar a sua mala com um cadeado não compatível, eles terão que quebrá-lo para abrir sua mala e ela continuará a jornada sem nenhum bloqueio. Escolha cadeados com combinação em vez de cadeados com chave. Você pode facilmente perder pequenas chaves durante a viagem e então você teria que quebrar o cadeado no seu destino final. Travas de 3 dígitos são mais comuns, mas você pode encontrar modelos de 4 dígitos para segurança extra. Escolha uma fechadura de metal em alguma cor brilhante para tornar a sua mala segura e fácil de reconhecer. Se você não quiser comprar um cadeado, use abraçadeiras. Se a sua bagagem tiver zíperes com chave, use a abraçadeira mais larga que se encaixe nas alças. Se a sua mala não tiver as alças dedicadas, passe a abraçadeira por um pequeno entalhe em cada um dos zíperes. Leve algumas tesouras, lâminas, lixa de unha ou alguma outra ferramenta para cortar as abraçadeiras em um bolso não trancado da sua mala despachada. Solicite o rastreamento de bagagem. Algumas companhias aéreas permitem que você faça isso por meio de um aplicativo móvel. Assim, sua bagagem despachada será digitalizada no check-in, durante o carregamento no avião, na transferência de um voo para outro e quando chegar ao destino final. Você também pode comprar um rastreador GPS ou uma mala que venha com um embutido. Nunca coloque câmeras, laptops, telefones celulares, tablets e até discos rígidos portáteis em uma mala a ser despachada. Se por algum motivo você precisar despachar esses itens, certifique-se de que estejam completamente desligados, protegidos contra ativação acidental e bem protegidos contra impactos. Sua bolsa de maquiagem, joias, remédios, especialmente os prescritos, também não pertencem à sua mala despachada.
Se você tiver que levar consigo baterias de lítio, coloque-as na embalagem do fabricante ou cobertas com fita adesiva. Baterias de lítio com eletrodos desprotegidos podem entrar em contato com objetos de metal soltos e pegar fogo. Se isso acontecer dentro do porão de carga, ninguém poderá apagá-lo. Verifique se o seu seguro cobriria algumas de suas perdas se as coisas derem errado. Se você tem roupas caras e mala também, compre o seguro por valor excedente da companhia aérea. Caso contrário, sua compensação por mala perdida ou danificada não será tão generosa.